O mercado de carros elétricos e híbridos tem crescido em todo o mundo e não é diferente aqui no Brasil. As vendas dos chamados veículos eletrificados aumentaram de aproximadamente 47 mil unidades em 2022 para 97 mil unidades em 2023. Dá para dizer que 4 de cada 100 veículos comercializados no país no ano passado eram eletrificados. A tendência é que esse número aumente com o avanço da tecnologia. Pesquisa realizada por uma consultoria automotiva estima que o Brasil emplacará este ano 200 mil veículos do tipo em todo o território nacional, sendo 72 mil deles totalmente elétricos, ou seja, aqueles que não usam nenhum tipo de combustível ou biocombustível para funcionar. Para 2030, a previsão é que cerca de 2,5% do total de veículos leves em circulação no país seja movido apenas a eletricidade, algo em torno de 57 milhões de unidades. Dados recentes da Associação Brasileira do Veículo Elétrico revelam que o Brasil já atingiu a marca de 300 mil carros elétricos em circulação. Entram nessa conta tanto os 100% elétricos como os veículos híbridos, que funcionam tanto com eletricidade como com combustível. Somente no primeiro semestre de 2024, foram registrados 79.304 veículos leves eletrificados vendidos no país, um avanço de 146% em relação ao mesmo período do ano passado. Da Rádio 2, Milena Abreu. Por decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio no mês de abril, o Detran-RJ voltou a cobrar a taxa anual de emissão do certificado de registro e licenciamento de veículo digital, no valor de R$ 76,77. O pagamento desta taxa tinha sido suspensa em março de 2022, a partir da aprovação pela Assembleia Legislativa, a ALERJ, de uma lei estadual do mesmo ano. Em março, agora, ela foi declarada inconstitucional pelos desembargadores do Tribunal de Justiça. Com isso, em 2025, o valor da Guia de Regularização de Taxas, a GRT, passa a ser de R$ 268,65, dos quais R$ 191,88 são referentes à taxa de licenciamento anual do veículo e R$ 76,77 à emissão do certificado. Como já informado anteriormente pelo Detran-RJ, para a emissão do documento de licenciamento de 2024, será necessária também a quitação integral do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e das multas de trânsito vencidas. O pagamento da taxa de emissão do CRLVE será retroativo. O não pagamento impedirá a realização de qualquer serviço relacionado ao veículo, como transferência de propriedade e outros. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Os estados do Sudeste concentram o maior número de roubos de cargas. 80% dos registros desse crime são feitos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, segundo dados divulgados pela plataforma NSTech, que trabalha com gestão de risco no monitoramento de roubos de cargas no país. Só nos últimos 10 anos, esse tipo de crime vem causando um prejuízo estimado entre 1,3 bilhão e 1,5 bilhão de reais por ano. E isso reflete na vida do consumidor, que acaba pagando frete mais caro por conta dos custos de segurança que precisam ser embutidos nessa fatura. A prevalência dos roubos em estados do Sudeste tem explicação, diz o especialista em segurança pública José Ricardo Bandeira. Nós temos que citar também a atuação de quadrilhas especializadas, né? Existem quadrilhas na região Sudeste que são compostas por criminosos de grupos especializados em roubo de cargas, e esses grupos têm uma estrutura e uma logística mais sofisticada do que as quadrilhas que atuam em outras regiões, né? A
A prevalência desse tipo de crime na região sudeste também pode ser atribuída à facilidade de escoamento das mercadorias roubadas. A maior malha rodoviária do país também se concentra nessa região, permitindo acesso dos criminosos pelas vias rapidamente. Portos como o de Santos, por exemplo, além do Rio de Janeiro, também permitem o escoamento ágil do produto de roubo. Sabendo disso, as quadrilhas se aproveitam, avalia Ricardo Bandeira. Essas quadrilhas, elas têm modus operandi muito específicos. Entre eles, a gente pode citar informações de inteligência. Essas quadrilhas monitoram as rotas e horários dos caminhões, muitas vezes com auxílio de informantes dentro das próprias empresas de transporte. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informa que foram registrados no primeiro semestre deste ano 358 roubos de cargas nas rodovias federais. O número é 10,5% menor que no mesmo período de 2023. A PRF informou ainda que atua de diferentes formas da prevenção e combate a esse tipo de crime. Entre as ações estão o policiamento orientado pela inteligência feito pela PRF para evitar que os crimes ocorram e para apurar as ocorrências, o patrulhamento ordinário feito pelos policiais e as operações destinadas ao combate ao roubo e ao furto de cargas nas rodovias federais. Reportagem Lívia Brás. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia. Eles costumam usar a patente para se identificar. Sargento X, Capitão Y e por aí vai. Entre as bandeiras eleitorais mais usadas está o investimento em segurança, que vem sempre em primeiro lugar. Não é à toa que os militares na política são uma realidade e o número de candidaturas com patentes militares nas eleições municipais cresceu 70% desde o ano 2000. Um levantamento inédito feito pelo Instituto de Pesquisa e Reputação de Imagem, IPRI, da FSB Holding, com dados do portal de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, considera candidatos às prefeituras e à Câmara de Vereadores das 26 unidades da Federação que participam das eleições municipais de 2024. Enquanto no ano 2000 o número de candidaturas com patentes militares era de 707, este ano os candidatos militares chegaram a 1.204. Segundo o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Lúcio Reno, o aumento da violência e da publicidade em que os casos relacionados à segurança pública ganham na mídia tem relação direta com esse incremento das candidaturas de militares e faz uma outra avaliação sobre o crescimento dessas candidaturas. Uma politização crescente das forças militares no Brasil, em todas as instâncias, seja de segurança pública, seja de forças armadas, né? Que, obviamente, nós temos o exemplo maior disso no Jair Bolsonaro. As eleições municipais de 2020 registraram um recorde no número absoluto de candidaturas com patentes militares. Ao todo foram 1.663 candidatos que usaram alguma patente militar junto do seu nome principal. Moradora do Distrito Federal, onde não há eleições para prefeito, mas onde houve candidaturas de militares para deputado federal em 2022, a advogada Carla Oliveira escolheu um candidato da PM. Segurança pública é infraestrutura, é calçamento, é iluminação, é recolhimento adequado de lixo, é ausência de pichação. Então, quando a gente faz um espelhamento em relação à nossa situação política e em escolher um policial militar, seja um militar, para ocupar cargos políticos, a gente sabe que essa pessoa tem uma competência ampla para verificar a gestão das políticas públicas a título de segurança pública no seu sentido mais amplo. Lembrando que as próximas eleições para prefeito e vereador acontecem em primeiro turno no dia 6 de outubro e em segundo turno no dia 27. Reportagem Lívia Brás. De acordo com Reinaldo Gama, CEO da HSM, os funcionários estão virando influenciadores das empresas, devido à popularização do termo CLT Premium entre os jovens da geração Z, que têm postado vídeos exaltando as vantagens de trabalhar em empresas que oferecem muitos benefícios. Essa tendência pode também revelar ao mercado de trabalho o que esses jovens em início de carreira mais valorizam em um emprego,
como modelo híbrido ou remoto, um vale-refeição de alto valor, plano de saúde, auxílio academia, entre outros. Em entrevista ao Valor Econômico, Gama ainda ressalta que essas postagens geram engajamento, aproximam o jovem do trabalho e mostram como é importante que as empresas se relacionem com a geração Z. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Cresce a quantidade de imóveis novos vendidos no Brasil. Dados de levantamento realizado com 20 empresas associadas. A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias mostram que nos últimos 12 meses até maio, ou seja, entre junho do ano passado e maio deste ano, foram vendidas em todo o país 183.228 novas unidades habitacionais. Esse total representa uma alta de 45% em relação ao período anterior. E o destaque é para o segmento que atende a famílias mais pobres. Nos 12 meses analisados no levantamento, os empreendimentos do programa Minha Casa, Minha Vida registraram alta de praticamente 60% nas novas unidades vendidas, chegando a 133.457 unidades, além de um crescimento de 65,6% no valor total de venda, que superou 30 bilhões de reais. Já no segmento de médio e alto padrão, foram vendidos pouco menos de 45 mil unidades, uma alta de 13% em relação aos 12 meses imediatamente anteriores. O valor total das vendas somou 24 bilhões e 400 milhões de reais. Da Rádio 2, Milena Abreu. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, atingiu a marca de 100 novas aberturas de mercado em apenas 8 meses. Desde o início do terceiro mandato do presidente Lula, já foram abertos 178 novos mercados e 58 destinos, alcançando todos os continentes. De acordo com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, o novo marco supera amplamente os números dos últimos 5 anos. Em 2019, foram 35 novos mercados em 22 países. Em 2020, foram 74 em 24 países. Em 2021, foram 77 em 33 países. Em 2022, foram 53 em 26 países. E em 2023, foram 78 em 39 países. Já os números mensais de 2024 mostram 26 novos mercados. Em agosto, até o momento, foram 11 aberturas. Para Angola, ovinos e caprinos vivos para a produção, além de embriões e sêmens desses animais para a Costa Rica, abacates para o Egito, carne com osso para o Panamá, carnes e miúdos de aves e suínos para a União Europeia, equinos vivos e para a Indonésia, erva mate. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Muito dificilmente os vereadores de Teresópolis, na região serrana do estado do Rio, vão autorizar o prefeito a realizar o pretendido leilão de bens inservíveis, como pediu autorização em mensagem de lei à Câmara lida recentemente, para se livrar das carcaças de veículos expostas no Parque de Exposição de Sucata, em Albuquerque. Na sessão da Câmara, os vereadores falaram na necessidade de se conhecer o histórico dos veículos, o porquê do canibalismo da frota e até em furtos de peças. Por isso, o triste fim dos veículos que se perderam quase todos abandonados à sorte. E os vereadores irão investigar em detalhes. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa.
O quantitativo de microempreendedores individuais em 2022 era de 14,6 milhões no Brasil. Em números absolutos, representam um crescimento de 1,5 milhão de microempreendedores cadastrados em relação a 2021, quando existiam 13 milhões e 100 mil. Os dados são do último relatório divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ao levar em consideração o número de MEIs empregadores com um funcionário entre 2021 e 2022, esse número passou de 104,1 mil para 133,8 mil. De acordo com a lei, os microempreendedores individuais podem ter até um empregado. Mais de 60% dos cadastros ativos em 2022 se filiaram nos últimos 5 anos, sendo que 2,6 milhões, cerca de 1/5 de todos os MEIs, criaram vínculo durante o ano de 2022. Cerca de metade dos MEIs, 51,5%, se destacaram no setor de serviços em 2022. Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza responderam por 9% do total, 1,3 milhão, e pela maior participação dos microempreendedores individuais nas ocupações da atividade, com 88,7%. Regionalmente, a maior concentração está no eixo sul-sudeste, enquanto São Paulo acumula o maior quantitativo de MEIs, 4 milhões. Rio de Janeiro acumula 1,6 milhão e Minas Gerais também 1,6 milhão. No sul, Paraná concentra 924.300 e no Rio Grande do Sul 883.500. A pesquisa do IBGE trouxe este ano dados sobre a presença do MEI no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico, para identificação de famílias de baixa renda para acesso a programas sociais, por meio do cruzamento do CPF cadastrado nos bancos de dados. As famílias cadastradas, dependendo de suas condições, podem ter acesso a vários programas sociais, como o programa Bolsa Família. Apesar do estudo indicar um aumento dos cadastros, a proporção de MEIs no total de ocupados formais teve queda, de 19,1% em 2021 para 18,8% em 2022. Ao considerar o número de saídas, comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas tem a maior taxa entre os 3 setores mais representativos. Reportagem Lívia Azevedo com narração de Lívia Brás. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907.